Saudações, pessoas! Muito bem, esse vídeo aqui é para comentar sobre algumas coisas que eu li e percebi no meu vídeo sobre, então, o Peter Pan, que eu falei sobre a questão da pessoa não querer evoluir, não querer dar os passos necessários para entrar numa vida adulta. O que eu achei bastante interessante nesse vídeo foi que as pessoas tomaram as dores daquilo que eu coloquei no vídeo. E você percebe que as pessoas se sentiram ofendidas, algumas pessoas se sentiram ofendidas por aquilo que eu coloquei. Muito bem, presta atenção. Eu até vou agradecer o Spider Consciência, que ele mencionou no meu canal em um dos seus vídeos, né? Não mencionou, mas deixou na descrição. Muitas pessoas novas chegaram aqui no meu canal. E acredito que algumas já vão querer sair. O meu canal eu trato de assuntos que implicam em mudança comportamental, uma mudança pessoal. Aqui no meu canal você não vai ver eu metendo pau em político. E quando você fala sobre mudança comportamental, que a pessoa precisa mudar para buscar algo de melhor, ela se irrita. Ela não gosta disso. Então, muito bem, quando eu sento aqui e falo, por exemplo, contra o movimento LGBT, ninguém vem me questionar se por um acaso eu sou gay para ter uma certa autoridade para falar sobre o movimento LGBT. Quando eu falo sobre algum outro assunto, né, sobre o movimento feminista, ninguém me pergunta, Fábio, você para falar sobre o movimento feminista, você é um feminista? Não. Mas é engraçado que quando eu disse sobre a questão da evolução, que a pessoa sim, ela se tornando uma pessoa mais madura, uma pessoa mais responsável, essa pessoa tende a produzir uma família, tende a ser responsável, tende a ter filhos, tende a ser uma pessoa casada com todas as responsabilidades de um casamento. Acontece que algumas pessoas até um pouco mais velhas que se sentiram ofendidas com isso, já na hora vieram questionar, mas você tem filho? Você tem família para poder falar sobre isso? Eu quero que vocês respondam para mim duas coisas. A primeira coisa, o médico precisa pegar a doença para promover a cura para o paciente que ele está tratando? E outra, se eu tiver ou não uma família, se eu tiver ou não filhos, o que isso muda a sua realidade que assistiu o vídeo anterior e que está assistindo esse vídeo agora? Um outro ponto também foi que já vieram falar sobre o livro do Peter Pan, sobre a obra. Não foi isso que eu quis dizer. É difícil ter que você fazer um vídeo e depois desenhar esse vídeo para que as pessoas possam entender. Gente, isso desanima. Sinceramente, isso desanima. Quando eu disse sobre o desenho do Peter Pan produzido pela Disney, foi aquilo que chegou a mais pessoas. Muitas pessoas assistem vários desenhos da Disney e não têm a mínima ideia da sua origem. E nunca vão ter essa ideia. O que eu quero dizer é uma ideia que foi colocada naquele desenho, que parte de desejos humanos, que são desejos impossíveis de se tornarem realidade. Por quê? Porque vai contra a ordem pré-estabelecida, ou seja, não dá. É algo que é impossível você conseguir, que seria o ato de simplesmente você decidir não crescer. Que algumas pessoas tentam fazer isso sim. Não no sentido de realmente ficar com o mesmo tamanho, com a mesma... Não, mas não querem amadurecer. Então, assim, no desenho isso é passado de alguma forma. Eu dei até outro exemplo, daquele lance de você, puta, eu queria mudar o meu passado, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. São desejos humanos, são impossíveis. Então você cria uma ficção baseada nesses desejos humanos e cria uma fantasia, como no caso do De Volta para o Futuro. A possibilidade de mudar o passado são coisas que jamais o ser humano vai conseguir fazer. Então, essas coisas acabam influenciando. Eu não disse que o Peter Pan é o mal principal e o que desencadeou tudo isso que nós estamos vivendo hoje em dia, de uma geração que não quer evoluir. Eu não disse isso. E outra, eu também não disse no meu vídeo que uma pessoa, ela realmente quando decide se tornar uma pessoa mais madura ou dar os passos para uma vida adulta, não estou dizendo que necessariamente ela tem que casar com a primeira pessoa que aparecer. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu apontei no meu vídeo é que existe sim uma estrutura de propaganda que tende a destruir a família. E existem vários métodos de destruir a família, até mesmo antes dela começar. Você promove pessoas que não querem crescer, você promove esse lance de deixar os homens mais afeminados, pessoas que têm medo de mulher, todo esse lance de você deixar a mulher mais masculina, deixar tudo aquilo que na verdade segue as coisas naturais, né, que é o homem
chegar na mulher e tal, tudo isso você transforma como se fosse uma espécie de assédio, os homens. Então assim, são vários fatores. Mas não, mas vieram chorar, ai meu Deus, o Fábio tá falando que eu não quero crescer. Aí foi um choro, velho. Que na boa, desculpa se você comentou nesse vídeo, se a carapuça serviu em você, meu velho, eu não posso fazer nada. Se nós estamos passando por esse problema grandioso, que essa falta de coragem de amadurecer, prestem minha atenção, eu não tenho culpa. Independente se eu tenho família ou não, se eu tenho filho ou não. Esse problema, ele não é culpa minha. E vocês precisam entender que quase todos os brasileiros passam por algum tipo de problema por causa dessa destruição cultural e intelectual que nós sofremos durante décadas. E não somente eu, você, mas também os seus pais. Então todos nós trazemos algum tipo de problema por causa disso. Agora, mas então quer dizer que tudo é culpa minha, porque o Fábio também o Fábio não tem família, então quer dizer que a culpa de certa forma é minha. O interessante é que algumas pessoas já partiam do princípio que eu não tenho família nem filhos, sem ao menos saber disso. Em nenhum momento eu afirmei se eu tenho ou não tenho. Ah não, mas você tem que afirmar que tem para você poder falar sobre esse assunto. Puta que pariu, gente. Mas que espécie de imbecilidade é essa? Assim, nós estamos aqui, eu e vários outros canais, tentando propagar algum tipo de conhecimento para que vocês evoluam. Só que quando fala-se sobre quando é falado alguma coisa que às vezes mexe um pouco com você, você já chora. Entendam, para você se tornar uma pessoa melhor, você precisa mudar de dentro para fora. E você começa essa mudança primeiro identificando o problema que você tem, aceitando que você tem esse problema e depois resolvendo esse problema. Se o vídeo que eu fiz anteriormente afetou vocês de tal forma que vocês acham que não estão conseguindo amadurecer, que não estão evoluindo e não tem um preparo para ser pai ou mãe ou ter filhos, vocês precisam melhorar isso. Não brigar comigo e querer botar a culpa em mim porque eu estou colocando algo que feriu os seus sentimentos. Mas que fraqueza é essa? Então, assim, o destino do ser humano obviamente a reprodução, você ter uma família. Isso é lindo, como eu coloquei no vídeo anterior. Só que precisa ser maduro para poder fazer isso, para não realmente fazer uma cagada na sua vida. Nós temos que ter maturidade para dar certos passos, evoluir em vários aspectos, inclusive se tornar uma pessoa madura, tanto homem quanto mulher, para poder realmente ter uma família. Estar preparado para dedicar a sua vida para o outro, buscar a felicidade do outro, conseguir formar bons filhos. Esses são os passos para você poder realmente se sentir realizado como ser humano. Agora, se nós temos esse problema todo, né, que nós estamos vendo atualmente na questão familiar e tudo mais, é um processo que, ressalto mais uma vez, eu não tenho culpa e todos nós temos alguma sequela dessa degradação cultural. E nós precisamos aceitar isso. E quando nós identificamos qual é o nosso problema, nós temos que resolver. Não vim chorar nos comentários como muitas pessoas fizeram. Olha, gente, é lamentável. O vídeo eu acho que eu vi bastante claro, mas parece que as pessoas não entendiam, não querem entender, ou o que é mais triste, não tinham capacidade de entender o que eu coloquei, é tão simples. Ressaltando os pontos, eu não disse em momento algum que o desenho do Peter Pan é o responsável por tudo, o que é impossível, mas que ele tem ali, né, dentro daquele desenho, essa ideia de não crescer que faz parte desses desejos humanos que são impossíveis de se realizar e que segue aquela ordem que eu disse no vídeo também. Nós destronamos a inteligência para colocar a vontade, depois tiramos a vontade para colocar a imaginação. E hoje nós estamos vivendo uma situação que as pessoas têm certos desejos impossíveis, imaginam isso e querem que isso seja concreto. É isso que eu apontei no vídeo. Peter Pan, na verdade, é meio que um certo exemplo, mas também que, assim, teve o seu pitaquinho de influência, a sua pitada de influência, entendeu? E aí uma série de outras coisas que promoveu a degradação que nós estamos vivendo hoje. Tá? Ressaltando mais uma vez as duas perguntas. O médico precisa pegar a doença para tratar o paciente, para curar o paciente que ele está tratando? E outra, se eu tenho família ou não, se eu tenho filho ou não, o que isso muda ou implica a sua realidade? Isso é aquelas pessoas que se sentiram doídas, feridinhas, dodóizinhas com o que eu falei, queriam procurar em mim algum erro
para poder então justificar aquilo que eles se sentiram ofendidos porque de certa forma não tinham. Conseguem entender? Puxa vida, é lamentável ter que fazer um vídeo desse. Tipo, ter que fazer um desenho para explicar o vídeo anterior. É difícil, pessoas, mas enfim. Olha, era isso que eu queria falar sobre esse vídeo anterior, tá? Não tem mais o que falar sobre esse assunto, vou dar por encerrado por aqui. Muito obrigado a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu, fui!